Muito bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Olha, neste vídeo eu vou ser breve, tá certo? Mas eu vou trazer nele um assunto muito importante. Aliás, uma interrogação, uma pergunta que muitos cristãos fazem a uns aos outros, né? É uma certa dúvida, é uma questão em que muitos querem explicação a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no meu canal e você que ainda não está inscrito nesse canal, você que ama o Ministério Missão de Fé, a qual eu exerço o diaconato, eu peço também que você possa se inscrever. Por quê? Porque eu preciso chegar aos 1000 inscritos para que eu possa transmitir os cultos ao vivo aqui pelo YouTube, tá certo? Porque isso para você que ama o ministério, que acompanha o nosso trabalho, tá bom? Porque algumas vezes o pastor está ausente, principalmente pelos cultos matinais, e sempre eu estou lá e eu posso transmitir os cultos ao vivo pelo YouTube. Mas para isso eu preciso dos 1000 inscritos para que o YouTube libere esta plataforma, tá bom? Então vamos lá. Então qual seria essa dúvida, essa interrogação de muitos cristãos? Qual seria? Para que esse vídeo não fique muito longo, você possa assistir do início ao fim, vamos logo direto. Será que um eleito, um servo de Deus, um homem temente a Deus que obedece a sua palavra, será que um servo de Deus, crente eleito, pode ser usado por Satanás? Será? Para isso nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21, tá certo? Que diz assim, no versículo 21, desde então o quê? Desde aquele diálogo, daquela conversa que Jesus teve com os discípulos, quando eles desceram do monte. Lembra que Jesus perguntou para os discípulos, quem os homens diz ser o filho do homem? Né? Aí uns vai dizer, uns diz que é Elias, outros diz que é Jeremias, outros diz que é João Batista, né? E Pedro, né, revela pelo entendimento que Deus dá a ele que era o Cristo, filho do Deus vivo, tá certo? Então, desde esse assunto, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, tá certo? Quando Jesus revela isso para eles, quando Jesus fala todas essas coisas, até então aí tudo bem. Por quê? Até então tudo bem. Porque os discípulos eram acostumados a ver Jesus ensinar, Jesus curar e tudo, e muitas pessoas não davam crédito. Os discípulos eram acostumados a ver o seu mestre ser insultado. Os discípulos eram acostumados a ver Jesus ser... as pessoas não davam crédito a ele, as pessoas não criam no que ele pregava, inclusive os seus familiares. A Bíblia vai dizer que nem os seus irmãos criam em Jesus Cristo. Então o discípulo era acostumado a ver esse tipo de acontecimento. Então até aí os discípulos não se admiraram muito. Mas quando Jesus segue essa conversa com ele, Jesus diz assim, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Convinha que eu vá a Jerusalém e padecer da mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando Jesus faz essa afirmação, que ele vai ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro toma parte. Pedro toma a frente e diz, Pedro tomou a parte e começou a repreender, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus repreende esse agir de Pedro, tá certo? Jesus volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro, o discípulo de Jesus, que futuramente apóstolo, tá certo? Quando nós vemos aqui, isso aqui não é uma possessão diabólica, não é a possessão, tá certo? Se nós vemos aqui, em seu intenso cuidado humano, Pedro serviu de instrumento satânico ao pronunciar palavras que se opunham aos planos de Deus para a salvação da humanidade. Tá certo? Então, um servo de Deus, um crente selado pelo Espírito Santo, um homem temente a Deus, obediente à palavra, ele pode sim ser usado, não ficar possesso, mas ele pode sim ser usado pelo diabo. Ainda diz mais aqui,
não há nenhuma evidência de possessão. A Bíblia fala só isso a respeito desse vacilo, desse deslize que Pedro dá, tá certo? Em tentar intervir o plano de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, mas sim uma influência diabólica, a qual todos que não vigiam estão expostos a isso. Tá certo? Você que é um servo de Deus, eu que sou um servo de Deus, nós que somos. Se nós não vigiarmos, nós estamos expostos a isso. Tá certo? Olha só o que diz aqui, ó. Lá em Marcos 14, no versículo 38, diz assim: vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá certo? Então, temos que vigiar e orar para que nós não entremos na tentação dessa. E aí tentar intervir os planos de Deus, principalmente para no concernente à salvação do homem. Tá certo? Então, quando nós vemos lá na frente, depois que Pedro, passa por essa experiência, porque até então, se você ver lá no versículo mais para trás, e isso é no versículo 21 de Mateus 16, mas se você ver lá no diálogo de Jesus, quando Pedro faz a afirmação que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro é elogiado. Muito bem, Pedro, muito bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Um elogio a Pedro. Logo após esse elogio, lá vai Pedro sendo usado por Satanás, tentando intervir os planos de salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Tá certo? Isso serviu de experiência. Isso serviu de experiência porque, se nós vermos lá em 1 Pedro 5,8, depois que acontece isso, em 1 Pedro 5,8, olha só o que vai dizer. Lá em 1 Pedro 5,8, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando Pedro escreve isso aqui, em sua primeira carta, Pedro já tinha passado por essa experiência. Que ele sendo um discípulo, que logo se tornaria apóstolo, ele deu esse vacilo e o diabo usou a boca dele. Para isso eu quero trazer um exemplo tão importante do que aconteceu no nosso ministério, com a gente mesmo, que estamos à frente do ministério. Hoje todos vocês que me seguem aqui por esse canal tão pequeno, eu sei que tem muitos aqui também, ou por que não dizer a maioria, segue o Pastor Jardel também em seu canal. O canal do Pastor Jardel tem sido uma bênção. O canal também Missão de Fé tem sido uma bênção para tirar as pessoas das garras dos falsos profetas, da religiosidade, dos falsos ensinamentos, das senzalas que oprimem mandamento de homem em cima das pessoas. Essas milhares de pessoas que o canal Missão de Fé e o canal Pastor Jardel oficial tem alcançado, um dia Satanás também tentou barrar essa obra tão maravilhosa que Deus tem levado a muitos cantos, tanto do Brasil como nos outros países. Tá certo? Aconteceu o seguinte: eu estou há 5 anos no ministério, e isso foi bem, talvez eu estava há 1 ano no ministério quando aconteceu isso. A gente sempre tivemos o nosso grupo de missões, a qual, pela misericórdia de Deus, eu estou à frente, eu que organizo. E então o pastor Jardel, nesse tempo, ele ia muito, quase todos os sábados com a gente. Ele ainda vai, só que não todos os sábados. Ele faz a faculdade, muitas vezes ele não pode estar nas ruas com a gente nas missões, mas ele também sempre está. Mas o que aconteceu? Quando o pastor Jardel, Deus despertou ele para que ele trabalhasse mais nessas plataformas, nesses canais, nesse veículo de comunicação que leva a palavra de Deus até vocês aí nos outros estados e até nos outros países, um dia Satanás também quis impedir esta grande obra que tem servido de levar a palavra de Deus ao conhecimento de vocês. Tá certo? Um irmão pregador da palavra de Deus, um irmão amigo que estava ali na frente da obra com a gente, ele chegou para o pastor e disse para o pastor abandonar esse negócio de YouTube, vamos para as ruas, Pastor, o senhor tem que abandonar, o senhor tem que deixar mais esse negócio de YouTube, vamos para as ruas, vamos levar a caixa e pregar nas praças. O trabalho missionário, o trabalho das missões nas praças, nos interior daqui do Ceará, na região metropolitana, nunca parou. Nunca parou. Não foi preciso o pastor Jardel largar a mão desse trabalho
tão extraordinário que Deus tem feito com que está sendo tão próspero, né, na questão de muitas almas sendo alcançadas pela palavra. Não precisou o pastor Jardel largar e o trabalho missionário não parou. Mas um dia, esse irmão, não que ele seja endemoniado, não que esteja possesso, mas se aconteceu com Pedro, o futuro apóstolo de Cristo, por que não aconteceu com esse irmão? Diga-me, vocês podem deixar nos comentários de vocês, se não foi um trabalhar de Satanás. O irmão não vigiou e Satanás usou a boca dele tentando intervir nesse trabalho tão importante que o pastor Jardel Fernandes tem feito nas redes sociais. Então a resposta está aí, né, desse vídeo. Já vou encerrar por aqui para não ficar muito longo, porque eu quero que você assista do começo ao fim. Então a resposta está aí. Um crente, um servo de Deus, um homem fiel a Deus que faz menção das escrituras e tem um temor por Deus, pode ser usado pelo diabo? Sim, mas para que o diabo não atente e use a sua boca, é só você ver o que está em Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tá certo? Então, desde já eu agradeço a todos vocês. Vocês possam deixar seus comentários, dê os seus likes, compartilhe. E você que não está inscrito ainda nesse canal, não esqueça, se inscreva, porque quando eu chegar aos 1000, que já está perto, eu vou poder transmitir os cultos aqui pelo YouTube para vocês, tá bom? Ficam todos na paz do Senhor. Desculpa aí o cenário hoje, é porque foi o lugar mais claro que eu achei, foi aqui hoje, tá bom? Então um abração do Diácono Gilmar Porfírio e um beijo no coração de vocês e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.